Boa tarde, turma. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da oficina Denis Injetcar. Hoje aqui com o Ford Ka 2015 1.0 3 cilindros que chegou de guincho e ele não está pegando, ele não dá partida. Quer dizer, ele dá partida, mas ele não entra em funcionamento, tá? A gente consegue fazer ele ligar, mas tem que fazer uma maracutaia ali para ele poder ligar. O Diquinho, dá uma partidinha nele para nós. O tio Dick vai entrar ali agora, vai dar uma partida nele. É bem certeza que ele não vai pegar. Eu tô com o scanner conectado e ele tá com a temperatura fria, ó. Tá 30 graus aqui de temperatura. Eu tô conectado nele. Tem umas falhas ali que já eu mostro pra vocês. Ó. Aí! Pera aí agora. Aí o que eu faço aqui agora? Eu venho aqui, ó. Eu vou desligar os bicos injetores dele. Esse aqui. Desliguei. O do meio aqui, pera aí que eu vou ter que usar as duas mãos. Pera aí rapidão. Vou botar vocês aqui, ó. Vou colocar vocês aqui, por enquanto, rapidinho. Só enquanto eu desligo o segundo injetor aqui. Pronto. Aqui. Pronto. Agora eu vou tentar fazer rápido com a mão aqui pra vocês verem. Agora eu vou pedir, ó, tá desligado, só que o chicote tá só encaixado no bico, mas não tá plugado, os três. Eu desencaixei os três. Isso vai fazer com que os bicos não injete, porque ele tá afogado. O Dick vai dar partida, a hora que ele começar a pegar, eu empurro e conecto os bicos, aí ele continua funcionando. Vai, Dick! Ó, viu? Pronto. Aí, encaixei os três. Ó, como que ele tá funcionando. Dá uma aceleradinha de leve. Tá vendo a fumaça de mistura rica de combustível? Então a mistura tá muito rica, tá muito fedorento. Uma catinga danada. Ó. Pode desligar. Pronto. Porque senão nós não aguenta ficar aqui de tanta catinga. Então ele só pega desse jeito. Coloca no scanner. O que a gente conseguiu ver aqui no scanner aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó. Motor de partida. Essa avaria aqui ela surge. Essa P162F ela surge por conta daquele momento que ela dá a partida. Ele não pega e desliga. Entendeu? Aí ele gera essa avaria aqui. Só que nós temos aqui P0340 e P0344 relativos ao sensor de fase A, banco 1. Provavelmente ao sensor de admissão, sensor de fase do comando de admissão. Que está dizendo posição do comando de válvula, sensor de fase, interrupção, intermitente de circuito, circuito elétrico, sensor, CMP ou CE, ou então circuito defeituoso, circuito elétrico, sensor. Temos, aqui teve uma avaria de válvula injetora do cilindro novo, foi porque eu demorei plugar ela, aí ele reconheceu como avaria, mas não tem avaria nessa válvula aqui não. Agora, sonda lambda sim, sonda lambda, banco 1, tal, eu já funcionei ele, aqui tá tudo presente, né? Eu já funcionei ele e já vi o que, né? Que ele funcionando lá, a relação do ar e combustível do AF tá 8,4 por 1, 9,0 por 1 seria etanol, 13,2 ou 14, né, 0,0 seria gasolina. Então aqui é como se ele estivesse reconhecendo álcool, só que ele está com gasolina no tanque. Por isso que ele não pega. O ajuste de combustível de longo prazo está menos 8, né? Menos 8 ali, ó. Isso indica que a central está tentando enriquecer a mistura. E aqui embaixo a gente tem aqui as tensões de sonda, né? E a sonda lambda dele 1 aqui, quando você dá a partida nele, eu já deixei ele ligado, já deixei ele esquentar. E ele realmente não tem, né, é 0,0 volts, então tem atividade nenhuma de sonda. E no fio da sonda aqui nós temos essa surpresinha aqui, ó, que é uma fita isolante amarrada aqui no fiozinho da sonda aqui, ó. Então provavelmente essa sonda já deve estar estragada. Só que a gente tem que ver porque está tendo um erro de sonda,
Tem o erro de sensor de fase de admissão, o sensor de fase A, seria admissão esse comando aqui, escapamento esse comando. Então o que a gente tem que fazer? Vamos ver, né? Fazer aquele pente fino para a gente ver como é que tá tudo. Provavelmente as velas a gente vai tirar. Como tá com essa mistura muito rica de combustível, essas velas devem estar super carbonizadas, elas devem estar preta de carbonização, porque injeta muito combustível, né? Então é bem possível que elas estejam pretas. E a gente vai ter que fazer aquele pente fino para a gente ver como é que tá tudo, né? Alguns sinais, a gente vai ter que capturar alguns sinais aqui para a gente poder avaliar e ver se está tudo funcionando. A gente sabe que sensor de rotação funciona, porque o motor pega tudo e tal. A única coisa que está ruim aqui é o gerenciamento da injeção de combustível, que a mistura está muito rica. Então a gente sabe que esse gerenciamento está ruim, né? Então a gente sabe que bobinas estão funcionando, as velas estão funcionando, os bicos estão injetando, o sensor de rotação está funcionando. Então a gente sabe que isso está funcionando. O que ele está tendo problema aqui é no gerenciamento da quantidade de combustível que tem que ser injetado no motor. Então o problema está aí, né? Então aqui não vai resolver esse problema trocando um jogo de vela. Não vai resolver esse problema trocando bobina, igual muitos profissionais às vezes fariam, né? Porque bobina e vela é condenado demais nas oficinas, às vezes não tem nada a ver com defeito, mas aí a pessoa acha, não, vamos trocar as velas e as bobinas que às vezes resolve. Não, não tem nada a ver. Ah, vamos trocar sensor de rotação, também não tem nada a ver, porque o carro funciona. Se ele não entrasse em funcionamento de forma nenhuma, nem com essa maracutaiazinha que a gente faz aqui, né, de desligar os bicos ali, ele não entraria em funcionamento, tá certo? Então aqui a gente tem que trabalhar em cima das falhas que o scanner mostrou pra gente. Esse aparelho aqui é o scanner automotivo, esse meu aqui é o scanner da Raven, o Raven 3 Scoop. Esse scanner aqui, ele é um scanner excelente, né? Só que ele sozinho, ele não conserta nada. Então o scanner não conserta, o scanner mostra o caminho das pedras. Ele mostra em quais setores eu tenho falha, se elas estão presentes ou passadas. E na telemetria, que é o mais importante, eu consigo ver o que está acontecendo no sistema como um todo. Então eu tenho que entender cada parâmetro desse que está aqui, eu tenho que saber ler e interpretar cada parâmetro desse aqui, e é assim que eu vou correr atrás do meu diagnóstico, né? Eu vou aqui, vou ler tudo e vou interpretar cada parâmetrozinho desse aqui, ó. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muito cliente, né, muito proprietário, dono de carro, que ele acredita que chegar na oficina, passar só o scanner já vai falar para ele o que tem que trocar, né? Às vezes, acontece o quê? Ah, passou o scanner, sonda lambda, troca a sonda, resolve. Por quê? Porque ele detecta se a sonda também está funcionando bem ou não. Só que se o defeito for no chicote da sonda, aí o defeito não vai ser a sonda, vai ser o chicote. Só que vai dar um erro de sonda. Só que aí nessa hora que o mecânico precisa ter aquela esperteza de saber interpretar as coisas. Por quê? Ele pode falar que é a sonda, sendo um defeito na sonda, mas ele também pode acusar que é a sonda, porém o defeito é no chicote do carro. Aí não vai ser sonda. Aí troca a sonda à toa. Entendeu? Então, o scanner aqui, ele não conserta nada. Tirem da cabeça de vocês que vocês vão pegar o carro de vocês, vai levar na oficina mecânica e o mecânico vai passar o aparelho, que todo mundo chama de aparelho, né? Não, vou levar lá na oficina para o mecânico passar o aparelho fala o que tem que trocar, a gente troca e resolve. Não é assim que funciona, não. O aparelho mostra onde que está mais ou menos o defeito. Aí a gente vai ter que galgar o caminho aqui e ver o que está acontecendo. Tá certo? Pessoal, removi as bobinas, as velas e a sonda do carro. E foi bem aquilo que eu falei para vocês no início do vídeo. É bem possível que as velas estejam pretas, né? Assim como a sonda também. E não é por menos não, né? Porque a mistura de combustível está riquíssima. Ó. E aí carboniza mesmo as velas de ignição. Elas ficam pretas assim, ó. Carbonizadíssimas. Tanto quanto a sonda, ó. Essa é uma sonda original, Ford Motor Company. Agora a gente vai para alguns testes ali referente à sonda. Eu estou com o doutoria aqui aberto, a enciclopédia, no modelo do Ford Ka, no teste de sonda pré-catalisadora. Então qual o teste que ele orienta a fazer aqui, ó? Ele orienta a fazer esse teste aí, ó. Eu vou botar aqui de forma que vocês consigam dar um pause aí na imagem para vocês poderem ler. Só dar um pause no vídeo aí agora, que vocês conseguem ver. Esse teste aí é o teste que a gente vai fazer agora.
Primeiro, o que eu já fiz aqui, né? Tá meio escuro aqui, porque a lanterna tá carregando ali. A gente já tá no final do dia já também. Qual o teste que eu fiz aqui? Primeira coisa que eu gosto de ver, eu gosto sempre de conferir, eu pego o multímetro rapidinho, na escala de continuidade. E aí eu pego aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem aqui. Se eu consigo posicionar aqui como se eu fosse comer um sushi. Aí, ó. E aí aqui nos fusíveis ali, ó, tem os pininhos em cima dos fusíveis, que a gente consegue vir aqui. Ah, deixa eu ligar aqui a luz aqui do celular. Pronto, melhor até para mim. Ó. Ó. Apitou o multímetro. Ó. Oi, pai. Ó. Oi, filho. Ó, viu? Aí eu vou testando. Apitou é porque o fusível não tá queimado. Isso aqui você faz com a chave de ignição desligada, tá? Então eu venho aqui e testo todos. Esse fusível aqui, nessa posição aqui, ele é o F25, de 20 A. Esse fusível aqui alimenta com positivo a eletroválvula de purga do canister, a sonda lambda pré-catalisadora, a sonda lambda pós-catalisadora, o sensor de fase do comando de escapamento e o sensor de fase do comando de admissão. É tudo alimentado por esse fusível aqui. Aí daqui você pode testar daqui para lá, né? Você pode pegar, botar uma ponta de prova aqui, ó, em cima do fusível aqui. E a outra ponta de prova você bota no fio lá, pra você testar a continuidade do fio lá até aqui. Ou você pode só ligar a chave. Eu tô vendo a luva, filho. Aí... Aqui pra você. Oh, obrigado, filho. Vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar aqui, ó. Isso. Aí o que acontece? Pra gente testar se tá tendo comunicação daqui do fusível aqui pro chicote da sonda. Pois é. Tem o fio branco laranja, que é esse fio aqui, que tem que chegar aos 12 volts que esse fusível manda, né? Então eu posso simplesmente ligar a ignição, posso botar aqui na escala de teste de tensão, eu boto o negativo no negativo da bateria e o positivo eu levo lá no fio branco laranja. Então estou testando a alimentação positiva da sonda ali. Tá? Posso testar dessa forma ou posso testar o chicote também com o teste de continuidade. Teste de continuidade eu venho aqui para o teste onde ele apita, né? E aí eu vou botar agora uma ponta de prova aqui em cima do fusível, aqui. A outra ponta de prova, deixa eu ver se ela fica aqui. Ó, ficou. Não sei se está dando continuidade ali, ó, mas ela vai cair. Ó, tá dando. Mas se eu levar ali, ó, acho que ela vai cair lá. Ó. Ó. Viu? Aí ele, ó. Viu? Então você pode testar assim, você pode testar a continuidade daqui para lá, tanto quanto você pode testar a tensão chegando lá. Né? Só tem que ficar ligado no multímetro, porque se for testar a continuidade, a escala é aqui, no caso desse multímetro aqui, continuidade aqui, tensão 12 volts eu testo aqui. Eu testo aqui, ó. A tensão em 12 volts eu testo ali. Então eu posso testar assim. Então eu já testei tudo aqui. Então toda a caixa de fusível está testada, tá tudo ok. As alimentações chegam lá, né? Os negativos do aquecedor da sonda e da sonda tá funcionando. O positivo que alimenta o aquecedor da sonda tá funcionando. Tá tudo bacaninha. Então eu não tenho problema de alimentação do chicote. O que me leva a crer que o problema pode ser realmente lá na sonda com defeito. Aí tem mais um teste que eu vou fazer, só que aí eu vou fazer só amanhã, porque agora eu tô cansado. Eu vou colocar a sonda no lugar de novo, vou colocar as velas, vou funcionar o carro e eu quero ver o negativo, eu quero ver o controle negativo que a central de injeção vai mandar aqui para mim. Então eu quero enxergar isso aqui amanhã pelo osciloscópio. Beleza? É isso aí, meus amigos. Muito bom dia. Vamos continuar com os trabalhos aqui no nosso Ford Ka. Como eu disse ontem, né? Ontem a gente testou todos os fusíveis aqui, verificamos tudo, tá tudo certo. Alimentações daqui para a sonda tá ok. A alimentação positiva do aquecedor. Os dois negativos aqui, o negativo do aquecedor e o negativo
da própria sonda, né? Agora a gente precisa testar o sinal que vem do módulo de injeção, né? Para isso eu preciso, de novo, colocar as velas no lugar e as bobinas e colocar a sonda no lugar para a gente funcionar ele, e eu vou instrumentar ele com o osciloscópio para a gente poder, né, enxergar o sinal lá na tela. Então aqui eu já fiz o que hoje? Já fiz a limpeza das velas. Limpei o máximo que deu, não ficou aquela o positivo lá, né? Não ficou aquela coisa branquinha, né? Porque uma vez que carboniza ali para poder limpar, só quando a queima regularizar e dar uma limpadinha melhor ali, né? Mas as velas estão limpinhas e a própria sonda a gente deu aquele talento nela também, que a bicha tava preta parecendo um carvão. Então a gente limpou ela todinha. Sonda limpinha. Embora eu acredito que quando eu for dar partida nele, vai ser difícil para ele entrar em funcionamento. Pode ser que ele suje essas velas de novo, carbonize a sonda de novo, mas a gente precisa colocar e funcionar para eu poder ver o controle para eu poder ver dois sinais: o controle do aquecedor da sonda, né? O controle do aquecimento, que eu tenho que ver esse sinal vindo do módulo, e tenho que ver o sinal que a sonda vai mandar para o módulo, embora no scanner tá 0,00 volts. Então, teoricamente ela não está mandando nada para o módulo, né? De sinal de resposta aqui de uma leitura de mistura rica ou mistura pobre. Então ela não está mandando nada. Mas vou montar tudo aqui e a gente vai instrumentar ele e vamos testar. Bom, turma, já coloquei as velas, as bobinas e a sonda. E como vocês já estão vendo aí, né? O carro já está totalmente instrumentado, pronto para a gente poder começar a coletar os dados. Essa instrumentação que eu fiz aqui, ó, sabe que eu estou usando 2 multímetros, o osciloscópio está aqui, o tablet está ali, né, que está com a tela do osciloscópio ali, já os sinais já estão ali, já tudo preparadinho. Já deixei tudo a ponto de bala aqui para economizar tempo em gravações. Mas por que eu estou fazendo todo esse aparato aqui? Eu poderia muito bem com apenas um multímetro fazer os testes que eu preciso aqui e depois colocar o osciloscópio. Só que eu estou fazendo isso aqui tudo, que é para quem é novato no ramo, quem está aprendendo agora, né? Porque a gente sabe que o canal é assistido não só por pessoas que já têm experiência no assunto, mas por pessoas leigas. Às vezes até pelos donos de carro que não entendem muita coisa, mas que quer saber como é que funciona, né? Então a gente tem que entender que às vezes é preciso de umas explicações mais detalhadas, mais demoradas. Às vezes eu vou falar pra caramba aqui, tem gente que não tem muita paciência, mas você tem que entender que nem todo mundo que assiste o canal é esperto como você. Tem gente que precisa de uma explicação mais detalhada. Tem gente que gosta de explicações detalhadas, né? Então a gente precisa atender todo tipo de público, tá? Então por que eu botei 2 multímetros aqui? Porque esse cara aqui, ele está monitorando esse fio aqui de baixo, ó. Que esse fio aqui traz o positivo que alimenta o aquecedor da sonda. Os 2 fios brancos aqui é o aquecedor da sonda. O fio preto é o fio do sinal e um fio cinza que tem ali é o fio do negativo do sensor, né? O negativo da sonda. Então esse multímetro aqui da esquerda, ele está monitorando os 12 volts que vai chegar no aquecedor da sonda quando ligar a ignição. O multímetro da direita, ele está monitorando o negativo, tá? Porque olha o cabo positivo dele, de onde ele está vindo. O cabo positivo está vindo para a bateria. Então eu estou pegando o positivo da bateria, o negativo é que está vindo aqui para esse fio aqui de baixo, ó. Esse fio aqui de baixo. Esse aqui, onde está esse conector azul, que está o cabo dele aqui, ó, a ponta de prova dele aqui negativo. Eu estou vendo aqui o negativo do sensor, o negativo da sonda. Então eu estou pegando o positivo do aquecedor da sonda nesse multímetro, que só vai aparecer a informação quando ligar a chave. E no outro multímetro eu estou pegando o negativo do sensor, tá? O negativo da sonda, não do aquecedor, tá? O negativo da sonda. Porque o negativo do aquecedor é esse conector preto aqui, que é o negativo do aquecedor, que vai para o osciloscópio para a gente ver o pulso que a central manda aqui pro aquecedor da sonda. E esse conector vermelho aqui, ó, nessa acupuntura vermelha, eu estou pegando o fio preto, que é o fio do sinal da sonda, ou seja, é o fio referente à leitura que ela faz dos gases, que ela manda essa informação para o módulo. Mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. Então, esse fio aqui que está monitorando isso.
Então, por isso que eu estou instrumentando dessa forma, para quem, né, estiver aí assistindo, que estiver aprendendo, estiver, né, começando no ramo, ou que for só simplesmente o dono de carro que quer entender como é que é um diagnóstico desse aqui, né, como é que se testa uma sonda, ele entender que a sonda aqui nesse caso, essa sonda aqui em questão, ela é uma sonda de 4 fios, 2 fios é do aquecedor da sonda, que são os 2 brancos, e 2 fios, que é um preto e um cinza. O cinza é o negativo do sensor, o preto é o sinal do sensor, né? É o fio que a sonda vai mandar enviar os dados de como está a mistura aqui no motor para a central. Então a gente está instrumentando os 4 fios aqui. Então eu estou pegando um fio aqui, um fio aqui. Aqui no osciloscópio eu estou com um canal em um fio, o outro canal no outro fio lá. Então eu estou pegando os 4 fios, tá certo? Aqui já está tudo ok, só que eu acho que pela tensão de bateria que eu estou tendo aqui, 12,3, eu acho que essa bateria já está fraca já, né? Quando liga a ignição, aí ela cai ainda mais um pouco. Deixa eu só ligar a ignição aqui para vocês verem o que vai acontecer lá. Ó, liguei a ignição. Ó, já chegou os 12 volts que tem que vir pro positivo do aquecedor da sonda. Então aqui, ó, aqui sem dar partida no carro, o que eu já posso tirar de lição aqui? Eu sei que daqui, ó, do conector da sonda, o chicote elétrico, até lá o módulo de injeção e a caixa de fusíveis, eu sei que está funcionando no fio que traz o positivo para alimentar o aquecedor da sonda e o negativo do sensor que está aqui. Então aqui eu já estou testando 2 fios, eu sei que esses 2 fios estão ok. Só de ver esses valores aqui eu já sei que os 2 fios estão ok. Então aqui eu já não preciso me preocupar mais. Agora, aqui no osciloscópio a gente vai ver esses 2 fios de cima. A gente vai ver o negativo pulsante que vem da central, que controla o aquecedor da sonda, e o sinal, o fio do sinal que manda a informação de leitura lá para a central. Só que aí aqui, esses 2 aqui, a gente só consegue testar eles com o veículo em funcionamento, né? Então a gente vai ter que fazer esse motor funcionar. Motor em funcionamento, positivo e negativo, tudo ok. No osciloscópio, o sinal pulsante do negativo do aquecedor da sonda, ok, mas o sinal da sonda mesmo, não presta não. Esse aqui, ó, esse preto aqui, ó, é esse sinal aqui, ó. O amarelo ali seria esse vermelho aqui, ó, que era para ter um gráfico totalmente diferente. Agora eu vou acessar a doutoria aqui, vou pegar o gráfico da sonda para mostrar para vocês como que deve ser esse gráfico aqui. Olha só, a gente está aqui no doutorie, no Ford Ka 2015, né? Sinais dos sensores, sonda lambda, aqui é pré versus pós-catalisador. Então aqui está sendo enxergado aqui os 2 sinais, né? Só o sinal da sonda pré e o sinal da sonda pós. Só que a gente não vai se concentrar no sinal da sonda pós, que é esse sinal aqui de baixo. É só o da sonda pré, que é esse sinal aqui de cima, tá? Então tá ali, ó, canal A, sinal da sonda pré-catalisador, medido entre o pino 20 do conector E da UCE, do motor, né, terminal 4 da sonda e a massa do veículo. Então o canal A tá ali. Então esse daí que seria o sinal correto da sonda funcionando certinho. Teria que ser um sinal desse tipo aí, ó. Que não é o sinal que nós temos aqui, né? O sinal que nós temos aqui qual que é? Deixa eu só voltar aqui, ó. Cadê aqui? Os arquivos, imagens, aqui, ó. Ó. Lá no carro nós temos aqui, tá dando muito reflexo aqui, mas tá beleza, dá pra ver aqui, ó. Aí. Então aqui embaixo é o negativo pulsante, o PWM que vem da central, para controlar o aquecedor da sonda. E essa linha amarela, que é o nosso canal A aqui, que teria que estar o sinal, aquele sinal de mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre, que nós vimos agora há pouco aqui, ó. Aqui, ó. Mistura rica, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. Entendeu? Então aqui com isso aqui a gente sabe o quê? A gente sabe que tá tudo funcionando na parte do chicote.
as informações que tem que chegar para a sonda tá chegando, só que a sonda não está dando as informações corretas para o módulo, né, que é o sinal. Então aqui vamos ter que trocar o sensor mesmo. Vocês viram como que estava essa sonda, como que eu limpei essa sonda. O pouquinho que eu funcionei o carro, olha só o pretume que já ficou essa sonda. Tu é doido, rapaz. Bom, turma, caiu a noite aqui na Dennis Injetcar, mas ainda estamos trabalhando ainda. Sonda velha substituída, sonda nova instalada. Até o funcionamento do motor já é outro, né? Já mudou até o funcionamento do motor. Aqui pelo scanner. Ixi, Maria. Ficou aí. Aqui pelo scanner da Alpha Test, Captor da Alpha Test. Tô vendo aqui agora o quê? Não sei se vai pegar ali, ó. Mas aqui tá escrito sonda S2, né? Sensor SO2, né? B1S1 em milivolts. Então aqui eu já tô vendo a sonda trabalhando dentro da injeção eletrônica. Então isso daqui eu estou capturando a informação através da OBD2 do que está acontecendo lá dentro da injeção eletrônica. Então a sonda está informando para a injeção e a injeção está informando aqui para o aparelho. Então agora eu estou vendo uma sonda fazendo as correções, o que antes não estava. E no osciloscópio a mesma coisa. Eu estou aqui com o Raven Scanner 3 no osciloscópio. Aqui embaixo a gente tem o PWM do aquecedor da sonda. E aqui a gente tem o sinal da sonda fazendo a leitura, que está lá, instrumentado lá ainda. Então, olha só que maravilha, né? Ter os equipamentos para poder fazer os diagnósticos é bom demais. E ter equipamento bom, né? Ó. Pode perceber que a mesma estrutura do sinal que está sendo desenhado aqui está sendo desenhado do lado de cá. Deixa eu só acertar aqui de novo. Sai pra lá, porcaria. Sai pra lá. Bacana, só tem uma coisa que eu vou ter que acertar nele. Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Não, aqui são os gráficos, aqui não, quero aqui, ó. Só tem uma coisa que eu vou ter que acertar. Deixa eu procurar aqui onde é que está a informação. Aqui, ó. Relação ar e combustível, relação do AF aqui, ó. Tá 8.4 por 1 ainda. Esse AF aqui eu tenho que acertar ele, eu tenho que programar ele. Só que esse AF eu só vou programar ele amanhã. Por quê? Porque agora tá de noite, né? Eu tive que esperar essa sonda chegar, porque essa sonda não tinha aqui, então eu tive que esperar ela chegar. Demorou quase o dia inteiro para eu resolver o lance dessa sonda, de esperar chegar no fornecedor e o fornecedor me mandar ela aqui. Então me atrasou bastante. E aí amanhã eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a mesma programação que eu fiz no Ford Ka vermelho, tá? Que é apertar o pedal do acelerador e do freio juntos e ligar a ignição, esperar 1 minuto, depois de 1 minuto soltar, dar a partida e sair para andar com o carro pelo menos uns 10 km. Aí esse valor aqui ele vai se modificar. Esse valor aqui ele vai se modificar, e como o carro está abastecido na gasolina, então ele tem que ir lá para 13, 14 por ali. Então amanhã eu vou fazer esse acerto aí. Mas já temos sonda trabalhando. Já está metade do problema resolvido, né? A outra metade, acredito que só acertar o AF aqui e já vai estar show de bola. Rapidamente aqui eu mandei fazer toda uma varredura em todos os módulos do carro. Então no ABS tem sensor de todas as rodas e módulo de tensão de bateria. Só dar um pause na imagem, vocês vão ver tudo presente aqui, ó. Na carroceria tá reclamando indicador de seta dianteira
direita e esquerda, luz de presença direito, farol baixo esquerdo. Tudo tá acusando ali. E na injeção eletrônica ainda tá acusando. A falha da sonda sumiu, porque a gente, né, trocou a sonda. Agora tá reclamando só os dois comandos de válvula, ó. CMPB e CMPA. Né, comando, sensor de fase, o comando de válvula, banco 1, A é admissão, B é escapamento. Então agora tá reclamando os sensores, né? Então agora a gente vai ter que olhar os sensores de fase ali, que embora esteja funcionando ok, mas ainda tá reclamando aqui. Bem como a luz de injeção ainda fica acesa lá no painel. Né? Aí, ó. Ih, tem que pisar na embreagem para dar partida. Vamos lá, vamos dar partida. Pegou normalzinho, mas a luz de injeção tá acesa. A luz do ABS não acende, embora tenha aquele bando de falha lá do ABS, mas o ABS não acende no painel. Vamos ver aqui o negócio aqui, ó. Ó, e a luz do ABS tá aqui, ela acende bem aqui, ó. E ela tá apagando. Olha lá. A luz do ABS tá ali. Bom, turma, aqui no nosso casinho, vamos testar agora as alimentações positivas e negativas dos dois conectores dos chicotes dos sensores de fase do comando de válvula, tá? Então aqui na enciclopédia da Doutorier, nós temos os dois sensores ali, fase 1 e fase 2, admissão escape, do tipo Hall. Pinos 1, 2 e 3. Pinos 1 nos dois sensores são 5 volts. Pinos 3 são negativo. E pino do meio, que é o pino 2, é o pino do sinal, o sinal da leitura do sensor. Tá certo? Então em cada um deles nós temos que ter uns 5 volts, um aterramento. E no meio vai receber ali, né? É o pino do sinal do sensor. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tô com o cabo negativo ligado no negativo da bateria. E a ponta de prova positiva a gente vai vir aqui, ó, do pino 1. Pino 1 no caso desse aqui do comando de escapamento é aqui. Ó, tem os 5 volts redondinho, chegando. Tirei. Agora vamos lá pro comando de admissão. Ó, 5 volts certinho também. Então 5 volts ok chegando no sensor. O que que isso me diz? Se eu tenho 5 volts nesses fios, esses fios daqui até no módulo e a voltagem que o módulo está mandando está correta. Agora a gente vai para onde? A gente vai testar o negativo. Agora o negativo eu tenho que fazer o seguinte, ó. Para o negativo eu vou desligar essa garrinha aqui. Vou pegar uma outra ponta de prova que eu tenho aqui de garra para o multímetro. Para eu ligar aqui agora no positivo. Que agora eu vou ter que ligar o multímetro no positivo da bateria. E pegar o negativo do multímetro para eu testar lá. Para ficar certinho no coisa. Eu poderia testar do jeito que estava? Poderia também. Mas eu prefiro fazer o certo aqui. Pronto. Aqui. Agora eu vou pegar. Oi, filho, tudo bom? Agora eu vou testar aqui, ó. Agora eu vou testar do positivo da bateria pro fio que é o terra, o negativo nos dois chicotes. Esses negativos vêm da onde? Vem daqui, ó. Aqui os sensores aqui, ó. Olha os negativos de onde vem, ó. Esse negativo vem de dentro do módulo e esse negativo vem de dentro do módulo. Então é importante testar para ver o que? Se o módulo está enviando os negativos, né? Então ó, o negativo é esse pino aqui, ó. Olha lá, 12,6 é a tensão de bateria. Ó, 12,6 a tensão de bateria. Aqui também, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. 12,5. Tá vendo? Ó. Olha lá, 12,6. Então é a tensão de bateria. Então aqui a gente tem que enxergar aqui a tensão de bateria, porque a gente está testando o positivo da bateria para o negativo. Só que esse negativo, quem manda ele é o módulo. O módulo de injeção que manda ele. Então eu tenho o negativo funcionando. Então eu sei que o fio do negativo daqui até no módulo está funcionando. E o módulo está mandando os negativos para cá. Então tá ok. Agora a gente vai instrumentar para a gente coletar o sinal que vai sair de cada sensor. Tá? Bom, o carro já está instrumentado já estou ali capturando os sinais dos dois sensores de fase e já jogando canal 1 e canal 2 aqui no osciloscópio. E aqui na central de injeção a gente tirou aqui a capinha aqui do conector e pinçamos ali também
para a gente poder pegar os mesmos dois fios lá. Por que eu peguei aqui também? Porque eu preciso saber se o sinal está saindo do sensor aqui e preciso saber se esse sinal está chegando aqui. O que vai estar chegando ali vai estar, por quê? Porque eu já testei com o multímetro a continuidade daqui para lá, para eu saber se o fio daqui, dentro do chicote elétrico até chegar aqui, está funcionando. E os dois fios estão funcionando. Então, com esse teste que eu fiz, eu consegui matar o quê? Eu consegui perceber o quê? Consegui ver que o chicote elétrico, todos os 3 fios de cada sensor, está tendo comunicação perfeita daqui para o módulo, né? Sendo o envio do negativo pelo módulo de injeção para o pino lá, né, dos 2 sensores, o envio dos 5 volts de tensão que chega lá, isso já me fala que tanto o módulo quanto o chicote está funcionando ok. E agora eu preciso testar o sinal, eu preciso ver o sinal que esses sensores vão gerar. E eu já testei um fio dali até aqui para saber se o fio daqui para cá está comunicando. Então está comunicando. Então a central vai receber o sinal deles lá. Então agora a gente vai testar quanto à emulação do sinal, né? Ou seja, a geração do sinal. Eu já tirei os 2 sensores para poder averiguar, avaliar, tá tudo normal, não tem nada que chame a atenção. Lá dentro nos comandos, na roda fônica, a roda fônica desses comandos aqui, como ele é um sensor do tipo Hall, então a roda fônica dele é uma roda fônica magnética, né? Não é uma roda fônica dentada que tem os dentes que passam na frente do sensor. É uma roda fônica magnética que tem aí. E no lugar onde ficaria aquele dente, né? Onde que o sensor tem que fazer a leitura, tem um ponto, um traço assim, que é onde tem, vamos dizer assim, o pequeno ímã, né? Que fica ali. E aí a única coisa que eu notei é que acumulou ali uma certa limalha de ferro derivado dos desgastes que acontecem dentro do motor, e essas limalhas ficam voando no óleo, a hora que o óleo passa lá perto dele, ele atrai essa limalha e essa limalha gruda lá. Então tá com aquela massinha cinzenta em todos os pontos onde seriam os dentes, né? Que é pontos magnéticos, né? Então o que eu fiz? Eu fui girando o motor e com o dedo eu fui passando o dedo assim, fui limpando para poder tirar essa limalhazinha dos pontos, para deixar toda a fita ali da roda fônica, né? Completamente limpinha, sem nada, ali para não gerar nenhum tipo de transtorno. Outra coisa é o que? O conector, a tomada aqui, ó, essa tomada aqui, que conecta no sensor, o sensor ele tem o pino de ferro. E a tomada tem a casinha lá, que é o fêmea, que entra e encaixa no pino. Eu achei o espaço muito largo, como se fosse assim, como se tivesse como se fosse fácil de acontecer um mau contato entre o conector e o pino do sensor aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei uma agulha e fui lá e dei uma pressãozinha para poder fechar essa casinha, para quando eu plugar o conector no sensor, ele entrar bem justo, bem apertadinho ali, né? Então eu fiz isso, estava todos os dois, eu estava achando que o buraco estava muito grande para espessura do pino, né? Tipo assim, tava uma janela grande assim e o pino é fino. Então, na minha cabeça, eu acho que poderia criar algum tipo de mau contato, alguma coisa com essa tremedeira toda que esse motor gera. E aí eu dei uma pressãozinha maior. Então, essas foram as coisas que eu fiz aqui. Bom, turma, ele ainda tá com aquela dificuldade da primeira partida, acredito eu, por conta do AF, tá? Que tá fora, né? Tá 8, alguma coisa lá. Era para estar 13, né? Porque o carro tá com gasolina. Mas, ó, capturando lá, a gente tem os sinais dos sensores de fase nos 2 comandos. Tá ali. Agora eu vou passar as fiações para ali, para a central, para a gente poder ver chegando lá. Pronto, agora capturando os sinais em cima do módulo. Também tá chegando lá bonitinho. Turma, uma coisa que eu percebi aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui o sinal aqui, ó. Ele tava assim, ó. 50 milissegundos. Aqui eu vou descer aqui, ó, 10 milissegundos. A taxa de atualização da tela. Tá vendo que o sinal tá trabalhando na tela, ele tá correndo na tela de um lado pro outro? Tá com 10 milissegundos de taxa de atualização aí, na escala de tempo. Agora eu vou fazer o que, ó? Eu vou desligar aqui, ó. Ó, desliguei ali o escapamento. Ele morreu lá o sinal.
Agora a gente vai ligar nesse verde aqui que é o de escape. Ó, ele apareceu lá. E o sinal tá correndo na tela, bonitinho, tá vendo? Se eu desligar o da admissão aqui, ó, desliguei. O sinal amarelo lá, que é do sensor de falha de admissão, desligado. E o verde que tá correndo na tela. Agora vamos ligar esse daqui nesse aqui que é para poder pegar a admissão. Eita, vai dar um pouquinho de trabalho aqui. Pronto. Vocês viram que o sinal parou de correr na tela ali, ó. Tá vendo que deu meio que uma travada no sinal? Agora vamos desligar. Vamos desligar o do comando de... Tirei com o piso e tudo. O de baixo, ó. Tá vendo que ele fica travado lá, ó? Ele não corre. Quando tava com o de escapamento ligado sozinho aqui embaixo, ele tava correndo na tela. E ele não corre. E o comando de válvula que mais aparece no scanner como falha é o comando de admissão. E aqui o sinal dele fica travado. Se eu tirar daqui agora, ó. Se eu tirar daqui, tirei de lá, ó. Os dois sinais estão desligados porque os dois chicotes tá aqui, ó. Vou ligar lá na admissão. Viu que o sinal fica, né, trabalhando, fica correndo aqui? Deixa eu ligar ele no escapamento aqui. O que que a gente consegue perceber aqui, ó? Aqui, ó. Nesse 10 milissegundos, 2 volts. Deixa eu botar 5 volts aqui. Vou aumentar aqui a tensão. Pô, rapaz, eu tô mexendo na tensão errada, por isso não tá alterando. Desculpa aí, galera, minha burrice aqui. Ó, vou passar agora esse cara pra cá, ó. Da admissão pro escape. Eu tô achando que o sinal sai mais lento. É como se ele tivesse mais retardado no sensor da admissão ali.
Mas fato é que quando eu coloco ele lá, o sinal está correndo. O sinal trabalha na tela. Quando eu capturo ele aqui, em cima da central, o sinal fica estático, ó. O sinal fica travado, né? Estranho isso, né? Ó. É muito estranho. Vamos ver, né, o que a gente consegue fazer aqui. Bom, deixa eu contar um negócio para vocês, ó. Eu já inverti os dois sensores aqui para ver se não era falha de sensor. Se fosse um defeito de sensor, tirando da admissão, passando para o escape, a falha ia mudar para o escape. E não mudou. A falha continua na admissão. Então significa que não é sensor que está com defeito. O que eu fiz aqui? Peguei o fio do sinal aqui e fiz um jumper aqui, ó, ligando diretamente lá nele mesmo na ECU. Ou seja, como se fosse um reforço de chicote. Então a informação ela vai por dois caminhos. Ela vai pelo chicote original do carro até chegar lá e vai também por esse cabo aqui. Para inibir assim qualquer problema de, vamos supor, qualquer problema de intermitência ou resistência, mau funcionamento, alguma coisa do tipo, né? E do mesmo jeito, a falha persiste lá dentro, tá? Eu falo lá dentro porque o scanner está aqui dentro. Eu já apaguei as avarias e ele ainda bota aqui, ó. Só que ele marca como não presente, tá? Ele marca como não presente, mas tá registrado lá, ó. Falha no sensor de posição do comando de válvula de admissão, banco 1, e o outro, falha do sensor de posição do comando de válvula de admissão, banco 1 também. Ele marca uma avaria como P0344, a outra avaria como P0340, mas é a mesma coisa. Então assim, eu tô começando a suspeitar que isso daqui pode não ser um defeito elétrico ou eletrônico, tá? Isso pode ser uma falha mecânica, pode ser uma avaria mecânica. Olha, rapaz, olha, rapaz. Sonda lambda S02, mas não é 0, é O, tá? SO2, sensor de oxigênio, né? O2 oxigênio. B1 banco 1, porque só tem um escapamento. S1 porque é a sonda pré-catalisadora. Então, sonda SO2, B1 S1. Trabalhando ali, mistura rica, mistura pobre, oscilando bonitinho. O AF estava 8,4, era 8,6, eu não lembro agora. Agora está 13,5, agora está correto, porque temos uma sonda trabalhando certinho. Temperatura do arrefecimento 89 graus no motor, rotação de marcha lenta 850 rotações. Vamos acelerar o carro agora? Olha, quando eu solto o pé do acelerador, olha o que acontece com o valor da sonda quando eu acelero e solto o pé. Ó. Acelerei, soltei o pé. Por que ele zera ali a tensão? Porque os bicos fecham os três, né? Fecha eles, não injeta nada. E aí com isso o que acontece? A leitura de mistura de combustível dá o quê? Zero injeção de combustível, então ele não lê nada. Ele informa 0 volts. Olha, rapaz, que agora tá coisa linda e maravilhosa, olha só. Top de linha demais, hein? Pois é. Sonda nova. Chicotinho todo testado, conferido. Tinha um mau contato naquele chicote. De vez em quando tava dando até na sonda nova, mas eu resolvi esse mau contato. Testamos ali os sensores de fase dele. Fizemos vários testes. Olha como é que tá a minha bancada aqui de equipamento aqui, tudo espalhado aqui que eu tava aqui testando aqui fora já. Olha. Funcionando só a delícia. Chicotinho que eu amarrei com um tarapezinho aqui, porque tá, né, tá quebrado ali. A gente teve que dar uma manutenção nele aqui também. Agora tá funcionando filé, zeradinho. Remontamos aqui a capinha aqui da central, tudo, os conectores tudo certinho. Tudo bacana, tudo show de bola, 100%. Eu conversei com o mecânico que fez esse motor. E esse motor aqui, quando ele foi aberto, houve a necessidade de trocar o virabrequim e trocar os dois comandos de válvula.
Então o virabrequim dele é novo e os dois comandos são novos. Porém, o virabrequim é original Ford, foi colocado original Ford, mas os dois comandos não. Os dois comandos foi colocado o comando de escapamento, ou um ou outro, né? Eu não sei dizer agora quem que é quem. Mas um dos dois comandos, ele é da marca Metal Leve, que é da Miley, e o outro comando é da marca Rio Sulense. Então um desses dois comandos aí provavelmente deve ter lá a roda fônica magnética lá um pouco, acho que um pouco fora. Porque ele tá andando normal, tá andando bem. Pode ser só algum detalhe da rodinha fônica lá. Pera aí que estão batendo o portão aqui. Turminha, olha eu aqui de novo mexendo no chicote das sondas. O que acontece? Eu já tinha resolvido um problema de mau contato no conector aqui. Só que aí o que acontece? Eu comecei a observar no funcionamento da sonda lambda pré que quando você está andando com o carro, está acelerando, o motor não trepida nessa aceleração, né? Ele fica estável. E aí, ela funciona normal. Mas quando você para o carro e fica na marcha lenta, em alguns minutos o sinal da sonda estava vindo para 0 volts, né? A tensão estava caindo para 0, permanecia um pouco, depois voltava a medir. E eu achei aquilo estranho, falei, rapaz, acho que tem alguma coisa errada. Porque não é para o sinal da sonda zerar. Em marcha lenta, a sonda ela não pode ir a 0. Ela só pode estar numa mistura rica e uma mistura pobre. Ela tem que trabalhar entre 50 mV na mistura pobre, 950 mistura rica. Ela não pode zerar. E eu falei, rapaz, tem uma coisa errada. Porque ela só pode zerar quando você acelera e você tira o pé do acelerador com o carro engatado. A hora que entra o cut-off, que é aquele momento em que a central fecha os bicos, porque o motor está em rotação, porque o carro está engatado. Então quem está mantendo o motor em rotação é o câmbio, pegando o movimento das rodas e transferindo para o motor e mantendo ele em rotação, porque o carro está engatado e você não está pisado na embreagem. Então, nesse momento, a central ativa ativa uma função chamada cut-off para fechar os bicos injetores para não injetar nada. E aí, quando isso acontece, aí o sinal da sonda vai a 0, porque não está tendo queima nenhuma dentro do motor, então ela vai ler nada de queima de combustível, então ela vai para 0. Então ela só pode ir para 0 nessa condição, em condição de carro parado e marcha lenta funcionando, sem acelerar, sem nada. Ela tem que trabalhar entre 50 mV e 950 mV. Ela pode cair para uns 20 mV? Pode, mas ela não pode zerar. E ela estava zerando. E eu falei, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa errada. Comecei a palpar o chicote e olhando a tela do scanner. E aí o que acontece aqui? Isso aqui é a capa plástica, né, que fica esse chicote guardado aqui dentro. Ele fica mais ou menos aqui assim, ó. Esse fio azul fica aqui, ó, fio azul, tubulação azul fica aqui, né? E ela fica nesse rumo aqui, ó. A capa plástica termina aqui. Daqui pra cá é só as fiações, né? Daqui pra cá é só as fiações. O chicote assim, ó. E aí tem esse tarape branco aqui que tava amarrando esse chicote aqui. Se vocês for observar aí anteriormente no vídeo, vocês vão ver que vai aparecer. Ele amarrado aqui, com esse tarape branco. E aí o que acontece? Eu falei, rapaz, aí comecei a mexer aqui assim, ó. E eu mexi aqui e vi que em determinado ponto que eu mexi ali, zerava lá no scanner. Falei, deve ter algum erro aqui. Cortei, abri o chicote, tudinho. Fui analisar fio por fio. E olha o que eu achei. No fio do sinal da sonda. Aqui, ó. Olha aqui. Se consigo virar aqui, ó. Ali, ó. Olha o fiozinho do sinal da sonda. Vou pegar que esse fio aqui tá nojento, não pode torcer ele aqui. Olha lá, ó. Ou seja, esse fio tava encostando aqui nesse suporte e tava, né, fechando curto, na verdade. Esse fio aqui é o fio, justamente o fio que pega o sinal que a sonda gera e transfere lá para o módulo. Então, é esse fio ali. E aí eu falei, olha rapaz, o que eu achei de estranho aqui? E eu tinha testado isso antes, só que quando eu estava testando essas fiações, obviamente,
ela não estava fechando curto ali na hora que eu testei. E aí o que acontece? Esse fio aqui sendo o fio do sinal, não é o positivo que alimenta o aquecedor da sonda, porque se fosse positivo, já teria fechado o curto e teria queimado o fusível que alimenta esse sistema. Mas fez isso no fio do sinal da sonda. Então agora a gente vai isolar, né? Vamos isolar esse fio. Aqui bonitinho, isolar todo o chicote, fechar tudo, fixar ele aqui de uma forma que ele não fique assim, ó, com as fiações assim, ó. Não pode ficar assim, ó. Por exemplo, eu não posso pegar esse chicote que ele tá aqui assim, encostar aqui e amarrar um tie-up aqui. Ou mesmo que eu enrole uma fita isolante e bote aqui e amarre um tie-up. Só com uma fita isolante. A gente tem que ter uma proteção mais forte, por quê? Porque tem a trepidação do funcionamento do motor, né? Então isso vai fazer o quê? Vai criar um desgaste, porque a vibração vai roçando ali, ó, roça, até que corta a capa, corta o fio, né? Fecha curto, atrapalha tudo. Então pegamos aqui mais um defeitinho aqui, um chicotinho. Agora vamos consertar aí pra gente poder resolver esse probleminha aí. Prontinho, turma, já no esquema já o chicotinho fechadinho aqui dentro. Vou encaixar aqui, ó, fechadinho aqui dentro. Aqui eu botei um corrugadozinho aqui, outro aqui, dos fininhos, e botei um grosso aqui, ó, que é esse grossão aqui. Botei envolvendo esse pedaço daqui até aqui dentro, para eu poder prender o plástico aqui, ó, essa parte plástica, junto com o corrugado, para ficar em cima do suporte aqui. Aí prendi com o tie-up também. Eu não tenho a abraçadeira original daqui, né? Então tem que prender com o tie-up. Ficou firme, para não ficar sacudindo. Prendi aqui também, porque o daqui também não existia. Então eu prendi aqui com o tie-up também, para ficar firme aqui. Para não ter esse chicote sacudindo, nem aqui nem aqui. Então aqui agora ficou beleza, bacaninha. Tudo de boa. E no scanner aqui, ó, rotações do motor, temperatura do arrefecimento, sonda lambda 1 e a relação AF dele. Está em 12 por 7. 12.7 por 1. Então tá vendo que a sonda lambda ali, ela tá trabalhando ali, ó. Vamos mudar aqui pra gente poder pegar um gráfico melhor aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Esse aqui é o gráfico da sonda, é a sonda trabalhando. Tá vendo o mínimo e o máximo dela ali? Então o que acontece aí, ó? O mínimo que ela tá chegando é 95 milivolts. E o máximo que ela tá chegando, 870. Então ela tá trabalhando mistura rica e mistura pobre dentro dessa faixa aí. Ela não pode, com o carro em marcha lenta igual ele tá aqui agora assim, ó, em marcha lenta, ela não pode estar zerando. Se ela estiver zerando, tem alguma coisa errada. É por isso que para o diagnóstico é fundamental o profissional conhecer os parâmetros do scanner, saber interpretá-los, para na malandragem, na malícia, o cara olhar e falar, opa, isso aqui tá errado, né? Então o scanner ele é útil para isso. Ele não é só para você conectar ali no carro e ver se tem código de falha, não. Ele é útil para isso. Eu estava falando anteriormente aí sobre os comandos, né? Os comandos aí, até aí chegou gente aqui, bateram aqui no portão e acabou atrapalhando. Os comandos de válvula desse carro, um deles é fabricado pela Metal Leve e o outro comando é fabricado pela Rio Sulense. Então, um desses dois comandos aí deve estar com alguma coisa lá na roda fônica magnética dele que pode não estar na conformidade e está ocasionando lá nas falhas vacilei ali também. Agora que eu vi aqui, lembrei, ó. Eu fiz tudo ali, esqueci de ligar dois conectores ali, ó. Ó, falha no atuador da posição do comando de válvulas B1. Vai estar o outro também aqui, quer ver, ó? Válvula no atuador, falha na posição, sensor de posição do comando. Porque eu esqueci de fazer uma coisa ali, ó. Ô, cabeça de bagre.
esse cabeça de bagre. Mas não é algo que atrapalhe o motor de funcionar, obviamente. Mas é algo que tem que ligar, né? Eu desliguei para poder movimentar o chicote, cara. Eu desliguei aqui, ó. Aqui, os dois desligados, ó. Eu desliguei para poder eu conseguir movimentar esse chicote, subir ele, trazer ele para cá para poder trabalhar nele. Aí na hora de... Aí. Pronto. Seu vacilão. Cabeça de bagre. Vamos ligar aqui. Bora ligar aqui. A ignição somente. Porque a gente vai apagar as avarias. Deixa o scanner conectar ali de novo. Aí. Agora vamos lá. Vamos lá. Aqui. Aqui. Apagar as avarias da memória da UC. Ó. Sistema ok sem nenhuma falha. Agora a gente vai ligar o carro. Funcionando lá. Ó. Falha no sensor de posição do comando de válvulas de admissão. Banco 1 não presente. Só tem uma avaria, tá vendo? Uma de 1. Então é a única avaria que está ficando gravada. Só que ela grava com status de não presente. Mas essa avaria, até onde eu estudei aqui, não está relacionada a defeito de módulo, nem defeito de chicote elétrico. A gente testou tudo. Todos os 3 fios de cada sensor. Não está relacionado com os sensores, né? E não está relacionado também com ponto de sincronismo, tá? Porque a gente conferiu já o sincronismo aqui. O telefone estava carregando na hora que eu estava fazendo os testes e configurando, verificando o sincronismo do motor. E o telefone descarregou. E aí quando eu peguei para gravar na hora, o telefone descarregava. Aí eu botei para poder carregar e vim adiantar, né? Para eu não ter que trabalhar até muito tarde, apesar que já está de noite. Então, eu acredito que seja algum detalhe no comando por ser paralelo. Alguma coisa nesse comando pode não estar ok. Está gerando uma falhazinha, mas não atrapalha o carro de andar, nem de funcionar, né? Eu já andei no carro já. E ele estava andando muito bem. Agora acredito que vai ficar top de linha. Deixa eu pegar aqui a sonda aqui no outro gráfico aqui. Opa, aqui ó. Ó, isso aqui é outro gráfico que eu consigo gerar aqui nesse scanner. Isso aqui é a sonda lambda trabalhando. Ó, mínimo 100, máximo 895. Bacana demais. Deixar ele funcionando até disparar o ventilador. E show de bola. E amanhã testar a primeira partida do dia, que era o que ele estava acontecendo, né? Primeira partida do dia bichada. E aí com a troca da sonda, o conserto do chicote. Provavelmente aquele mau contato que estava dando o tempo todo ali, né? Encostando o fio do sinal do sensor na massa do carro, né, no terra ali, ou seja, teoricamente estava aterrando o positivo da sonda no terra. Isso aí pode ter sido, né, pode ter sido o motivo de ter danificado a outra sonda. Porque depois que eu descobri o chicotinho aqui, que eu funcionei ele antes com tudo desmontado aí e vi que estava funcionando normal, eu peguei a outra sonda que era a sonda velha, coloquei no lugar para ver se ela funcionaria, e ela não funcionou. Então realmente a outra sonda está mortíssima. Pode ter sido por causa disso? Pode também, pode ter estragado a sonda. Mas agora a sondinha nova, chicotinho reparado, testado todo o restante aqui, tá tudo ok. Agora só amanhã a gente testar aí a primeira partida do dia.
Bom dia, galera. Vamos lá ver se ele pega de primeira hoje. Vamos lá. Ó, pegou de primeirinha, hein? Top demais. Então nosso Ford Ka tá solucionado. Já tá tudo show de bola 100%. E agora é só entregar pro cliente. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele seu joinha. E até a próxima. Valeu!